Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 31 de março. O núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCE, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, medida de inflação menos volátil e a preferida do Federal Reserve, subiu 0,4% de janeiro para fevereiro e acumulou alta de 2,8% em 12 meses, superando as estimativas. A renda pessoal registrou mais uma forte elevação no mês passado, apesar da revisão baixista no dado anterior. Já os gastos com consumo das famílias norte-americanas cresceram 0,4%, abaixo do esperado, também com revisão para baixo no resultado de janeiro, impulsionando um movimento de fechamento dos juros das Treasuries na manhã da sexta-feira. Ao mesmo tempo, as expectativas de inflação para 5 anos à frente dos consumidores norte-americanos avançaram para o maior nível em 32 anos. A pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que os consumidores esperam que a inflação anual alcance 4,1% ao longo dos próximos 5 a 10 anos, forte elevação em relação à mesma estimativa do mês anterior. As expectativas de curto prazo também subiram, de 4,3% para 5%. Também houve piora na confiança dos consumidores, cujo índice recuou 7,7 pontos de um mês para o outro, com deterioração mais expressiva na percepção sobre o futuro do que nas condições atuais da economia. Os movimentos refletem as incertezas em relação aos efeitos das políticas do governo Trump e a escalada do conflito comercial. O aumento dos preços de importados pode desincentivar o consumo no país e provocar um desaquecimento mais forte da economia, ao mesmo tempo em que a inflação tende a acelerar. Recentemente, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, comentou que os efeitos das tarifas sobre a inflação podem ser transitórios e que as expectativas de inflação de longo prazo seguiam bem ancoradas. Diante da possibilidade de desaceleração da economia norte-americana concomitante a pressões inflacionárias, o mercado tenta deduzir qual será a estratégia do Fed para a política monetária. Na sexta-feira, os juros das Treasuries recuaram de maneira significativa, enquanto as bolsas de Nova York sofreram fortes perdas. O mercado também ajusta sua expectativa para o chamado Liberation Day, na próxima quarta-feira, quando serão anunciadas as tarifas recíprocas dos Estados Unidos pelo governo Trump. O dólar perdeu força contra moedas fortes, mas avançou em relação ao real na sexta. Em meio à volatilidade do exterior, os dados do mercado de trabalho no Brasil adicionaram mais turbulência ao mercado local. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro subiu de 6,5% a 6,8%, mas com o ajuste da sazonalidade, o desemprego recuou ligeiramente. A força de trabalho cresceu e ainda houve aumento de 0,3% da população ocupada, também considerando a série com ajuste sazonal, depois de 2 meses de leves contrações. A massa de rendimento real sofreu alguma desaceleração, mas segue com crescimento de 3,6% entre fevereiro do ano passado, dando bom suporte para o consumo das famílias. No setor formal, o Ministério do Trabalho divulgou que houve criação de 432 mil vagas de emprego em fevereiro, número muito superior ao projetado por analistas. Mesmo com o ajuste da sazonalidade, a média do saldo de empregos nos últimos 3 meses avançou 36% em relação ao trimestre anterior. O setor de serviços trouxe a maior contribuição ao resultado, mas todos os setores pesquisados obtiveram saldo positivo de vagas de trabalho no mês passado. Os juros abriram, mas foram limitados pelo movimento das Treasuries. A bolsa foi afetada pela aversão global ao risco e fechou com um sinal negativo, acumulando leve perda na semana. Nos próximos dias, os destaques da agenda serão os dados do mercado de trabalho e atividade econômica nos Estados Unidos, que incluem o relatório de emprego payroll de março e os índices gerentes de compras da indústria e dos serviços. Ainda nos Estados Unidos, poderão ser anunciadas novas tarifas de importação. Na China, a agenda também traz dados de atividade com divulgação dos PMIs. No Brasil, conheceremos a produção industrial de fevereiro e a balança comercial de março. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.